Olá, seja bem-vindo. A gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você confere. Justiça mantém justa causa empregado que reclamou da empresa pela internet. Isso pode, com certeza, afetar financeiramente os recursos da empresa e automaticamente a empresa está pautada a dar aí uma justa causa ao empregado. Confira a importância do período de férias para a saúde do trabalhador. Mas o mais difícil é trabalhar esse lado psicológico deles mesmo. Eles precisam entender que eles têm que tirar as férias. No quadro à direito, você confere a resposta para a dúvida da Keila, que pergunta se pode vender as férias. E em estúdio a gente recebe a psicóloga Maria Cristina Lontra. Ela fala sobre os aspectos do lado humano das partes em um processo trabalhista. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E você, sabia que o uso indevido da internet pode gerar demissão por justa causa? Em Mato Grosso, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho deu razão a um empregador. Ele demitiu o funcionário que fez falsas denúncias sobre a empresa onde trabalhava em um site de reclamações de consumidores. Veja. Acessar o e-mail pessoal, trocar ideias com os amigos nas redes sociais e ficar horas teclando em sites de bate-papo. Tudo isso seria normal se esta pessoa não estivesse relacionada ao ambiente de trabalho. Mas cuidado, o seu chefe pode estar de olho nas suas atitudes virtuais e isso pode provocar uma demissão por justa causa. Foi o que decidiu a primeira turma aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ao analisar o processo de um ex-empregado que foi demitido de uma distribuidora de veículos de Sinop, no norte do estado. Ele teria colocado informações falsas sobre a empresa em um dos maiores sites de reclamações de consumidores do Brasil. E quando o empregador ficou sabendo que as denúncias tinham se espalhado pela internet, demitiu o funcionário. Então ele buscou a Justiça do Trabalho para tentar reverter a decisão da empresa. Mas tanto a primeira quanto a segunda instância mantiveram a dispensa por justa causa. Para o relator do processo no tribunal, desembargador Edson Bueno, ficou provado que essa atitude gerou impactos altamente negativos, já que as alegações ali expostas pelo ex-empregado jamais poderão ser retiradas, o que prolongará o prejuízo da empresa diante da opinião pública. Na realidade, nós trabalhamos no mercado do trabalho hoje muito competitivo, né? Então, qualquer tipo de notícia que venha difamar a empresa, mesmo que seja através de uma reclamação, isso pode, com certeza, afetar financeiramente os recursos da empresa e automaticamente a empresa está pautada a dar aí uma justa causa ao empregado. Para este especialista em redes sociais, o caso pode estar relacionado à insatisfação no ambiente de trabalho. Mesmo assim, a atitude não se justifica. A gente tem que analisar o seguinte. Primeiro, existem meios administrativos para você resolver problemas internos. Segundo, você como colaborador, você não pode expor a sua empresa desta maneira. Se você tem algo para reclamar, se você tem algo para você cobrar, você tem que fazer isso administrativamente e internamente. Essa transportadora, com dezenas de filiais em Mato Grosso, por exemplo, tem um setor específico para gerenciar esse tipo de crise e evitar que assuntos internos da empresa sejam expostos na internet ou em qualquer outro meio de comunicação com o público. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. O que está postando na rede social, o que está falando, o que está levando para o grupo. Então eu aconselho tudo que vai postar, tudo que vai falar, seja lá o que for, que pense antes, que analise, pede informações para um profissional capacitado para orientar, não vá simplesmente colocando o que está achando. Em momento de insatisfação, o segredo é contar até 10 e procurar o setor responsável para solucionar o assunto. A atitude é boa tanto para o empregado quanto para o empregador. O que tem que ser feito é também o empregador tomar cuidado de que maneira ele vai se portar diante daquela insatisfação. Tem que ouvir, tem que saber. A gente tem que estar pronto a lidar com as pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Nós temos que estar preparado a isso. O empregador tem que estar preparado para isso. E todo trabalhador tem direito, por lei, a férias de 30 dias. E 1/3 delas pode ser vendida para a empresa. Mas o ideal é que ele goze desse período em razão dos benefícios para a sua saúde. Veja os detalhes na matéria.
A palavra férias pode significar muitas coisas boas. Período de descanso, momento de relaxar, esquecer os problemas profissionais e, se possível, fazer uma bela viagem. Afinal, depois de um longo período de trabalho e atividades, é hora de repor as energias. Foi o que fez Alessandro nas últimas férias que tirou. Ele viajou com a esposa para o Nordeste. É um período que você relaxa, esfria a cabeça, você volta com mais ânimo. Com certeza é essencial. Especialistas consideram essa pausa fundamental para a saúde física e mental do trabalhador. A gente costuma dizer assim que é tão importante quanto atingir uma meta dentro da empresa, porque sabe que é o momento em que ele vai se desligar totalmente, né, da rotina dele, onde ele vai estar quebrando a rotina da parte da empresa, do trabalho, e é onde ele vai estar desfrutando com a família, com os filhos e tentando descansar para poder voltar a 100%, né, de volta à empresa, sabe? Tanto o trabalhador contratado quanto o temporário tem direito às férias. O trabalhador temporário é um contrato atípico, mas se ele for demitido antes do término do contrato ou no final do contrato, ele terá direito a férias proporcionais. Elas podem ser de no máximo 30 dias e no mínimo 20, ou seja, 10 dias podem ser vendidos desde que sejam solicitados 15 dias antes. Em outra ocasião, Alessandro já optou por vender esse terço das férias. Eu vendi 10 dias. Geralmente a gente precisa do dinheiro, né? Mas eu acho que não vale tanto a pena, não. Depois você vê o descanso, assim, é melhor tirar os 30 dias, eu acho, pelo menos. O ideal é que o trabalhador use esse período para se afastar temporariamente da empresa. Mas o mais difícil é trabalhar esse lado psicológico deles mesmo. Eles precisam entender que eles têm que tirar as férias. Então, muitos dos colaboradores, muitos funcionários, eles vão prolongando, eles vão adiando a retirar as férias. Mas aí que entra a programação para eles, de fato, tirarem essas férias. E a empresa terá esta vantagem porque ela terá um empregado inteiro com as energias renovadas e, portanto, terá muito mais produtividade. Uma pesquisadora autônoma que trabalhou por 10 anos em uma empresa de consultoria não conseguiu o reconhecimento de vínculo de emprego. Acompanhe os detalhes dessa decisão no quadro Direto de Brasília. A pesquisadora recorreu ao TST contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que reformou a sentença de primeira instância. O juiz entendeu que o vínculo empregatício estava caracterizado. Considerou que a pesquisa de mercado faz parte da atividade fim da empresa, por isso, deveria ter pessoal próprio para sua execução. Em audiência, um representante afirmou que nenhum dos 50 pesquisadores eram registrados. O TRT da 2ª Região em São Paulo considerou não estarem aprovados todos os requisitos do vínculo, sobretudo a subordinação jurídica, elemento essencial para a caracterização da relação de emprego. O entendimento foi considerado depois que o TRT identificou que os pesquisadores não tinham horário fixo de trabalho, nem metas a preencher, sem obrigação de comparecer na sede da empresa no início e no fim da jornada. Ainda segundo o TRT, o preenchimento de formulários pelos coordenadores e superiores não demonstra subordinação jurídica. E testemunhas afirmaram que quando ocorriam as faltas, o pesquisador apenas deixava de receber pelo trabalho do dia. No TST, a pesquisadora sustentou que a prestação de serviços voltada à consultoria e análise de mercado, sendo o objetivo social da empresa, caracteriza a terceirização da atividade fim. O relator do recurso, ministro Valmir Oliveira da Costa, destacou que não cabe ao TST reexaminar as provas produzidas e concluir conforme pretendia a trabalhadora em sentido contrário ao do regional. Por unanimidade, a primeira turma não conheceu do recurso. E você, tem alguma pergunta sobre o direito do trabalho? Neste quadro, convidamos nossos magistrados para esclarecerem o que a lei diz sobre as dúvidas do nosso público. A Keila quer saber se ela pode vender as férias. E quem responde é o juiz do trabalho, André Molina. Bom dia, meu nome é Keila. Se eu quiser vender as minhas férias, a empresa é obrigada a comprar? Hoje nós vamos responder uma pergunta encaminhada à nossa redação a respeito do popular chamado venda das férias do trabalhador.
Antes nós precisamos explicar que o trabalhador normalmente tem que cumprir o seu primeiro 1 ano de trabalho para adquirir o direito a 30 dias de descanso, de gozo de férias, cujos 30 dias serão concedidos no segundo ano, no período posterior. Sendo do interesse do trabalhador e não a critério do empregador, repito, no interesse do trabalhador, ele pode informar o seu empregador no período final desse primeiro ano de trabalho do seu interesse em vender as férias. E quanto é dos 30 dias que ele pode vender? A legislação diz que ele pode vender no máximo 10 dias. Então, obrigatoriamente, ele descansará 20 dias, receberá as férias com 1/3 do período de 30 dias e os 10 dias trabalhados que ele vendeu, ele receberá um abono, um plus salarial equivalente a esses 10 dias que ele vendeu. Mas note, é importante deixar muito claro que isso tem que consultar ao interesse do trabalhador. O empregador não pode impor para ele a venda das férias, só no seu interesse. Quer participar? Envie para a gente um vídeo ou mensagem com a sua dúvida pelo e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag #edireito. E se o assunto é redes sociais, a gente confere agora o que teve de melhor em nosso perfil no Facebook. Quem traz os detalhes é a Julie. Oi, Zequias, eu estou de volta para falar sobre os posts que mais se destacaram no Facebook do TRT de Mato Grosso em 2016. E se você aí de casa ainda não curtiu a nossa página, dá só uma olhada em quanta coisa legal você fica sabendo sobre direitos e deveres trabalhistas. Eu começo falando sobre uma das práticas mais comuns entre alguns trabalhadores. Comum e perigosa, porque é totalmente fora da lei. Eu estou falando sobre o jeitinho brasileiro para receber o seguro-desemprego. Você consegue um emprego e mesmo assim fica quietinho só para receber o benefício? É exatamente isso que este post retrata, olha só. Ele diz, o empregado acha que pode continuar recebendo o seguro-desemprego após arrumar trabalho e aí é condenado por crime de estelionato. Isso aí já aconteceu e é o que pode acontecer para quem comete este crime. Eu aposto que você não sabia disso, né? Pois é, o post bombou nas redes sociais, mais de 1000 pessoas compartilharam e, é claro, comentaram. A Camila elogiou dizendo que o post é sensacional e ela continua compartilhando todos do nosso Facebook. E ainda pede para a gente continuar com esse trabalho valioso. Obrigada, Camila. E agora vamos falar de algo importante, principalmente porque trata da segurança do trabalhador. Você sabia que segurança no trabalho é um dever do patrão e também do empregado? E ambos devem se atentar para o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs? O post faz um alerta ao trabalhador que, sem motivo algum, se recusa a usar o EPI. Ele pode até levar uma justa causa por isso. Seria cômico se não fosse trágico. O que não dá é para arriscar perder a vida, né? A Ivani Santos está bem conectada com a gente e diz que a empresa é obrigada a fornecer os EPIs. É isso mesmo, Ivani. A empresa fornece e tem que fiscalizar se o trabalhador está fazendo uso. A utilização do equipamento é bom para o trabalhador e também para o empregador. Todo mundo sai ganhando. E você, já curtiu a nossa página? Vai lá agora mesmo e curte o TRT Mato Grosso e fique por dentro quando o assunto é a justiça trabalhista. Eu fico por aqui, mas semana que vem estou de volta. E você continue conectado com a gente através do nosso Facebook. Zequias. Obrigado, Julie. E no próximo bloco, temos uma entrevista especial com a psicóloga Maria Cristina Lontra. Ela fala sobre o lado humano que também envolve as partes em um processo trabalhista. Entre outras coisas, nossa convidada fala também dos cuidados necessários na hora de se tentar uma conciliação. Não saia daí, é rapidinho. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu
te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista para continuar falando sobre conciliação e, claro, principalmente sobre as técnicas, como conciliar. E ao meu lado está a psicóloga clínica Maria Cristina Lontra. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Trabalho em Revista e a Mato Grosso. Muito obrigada, Rafael. Antes de nós conversarmos sobre o assunto, eu quero agradecer a hospitalidade de vocês e essa cidade que é muito gostosa e muito linda. E é a segunda vez que eu venho e com certeza virei mais vezes. Bom, doutora, vamos falar então sobre conciliação. Aí a gente pergunta por que uma psicóloga está sendo entrevistada para falar sobre conciliação, mas tem tudo a ver, né, doutora? Tudo a ver, Rafael. O nosso trabalho como psicólogo é exatamente tentar minimizar conflitos interpessoais. Ou seja, conciliar-se consigo próprio, conciliar-se com a vida e conciliar-se com os outros. Este trabalho que trata de conciliação, exatamente, nós estamos trabalhando técnicas para que os juízes e os conciliadores leigos consigam ter uma maior efetividade no seu trabalho. Por ser exatamente este o ponto da psicologia, o como melhorar as relações pessoais e interpessoais. Durante esse processo de conciliação, durante as audiências, seja em processo trabalhista, criminal, seja qual for, é preciso uma técnica comportamental do magistrado para que ele consiga ter êxito nessa conciliação, doutora? Como que funciona isso? Sim, é perfeitamente possível de perceber que qualquer questão judicial está inserido dentro dessa questão judicial o que chama-se de lide psicológica. Ou, o que é a lide psicológica? É o conflito interpessoal daquelas relações que estão sendo inseridas no processo, ou seja, trabalhista, no cível, enfim. Mas é aquele... por que houve aquele desgaste nas relações? E isso chama-se a lide psicológica. O desgaste das relações. A gente percebe muito em relações mais pessoais, mais íntimas, em relações domésticas ou em relações com pequenas empresas, mas as grandes empresas também possuem essa lide psicológica através daquele mal-estar que acontece entre o empregado e o seu imediato diretor, ou do seu mais longo, mais distante, e ela está sempre presente. E isso faz com que as relações humanas hoje, principalmente, que a gente tem essa facilidade de perceber pela velocidade da comunicação, elas sejam tanto mais percebidas. As redes sociais, por exemplo, elas podem ser
uma ferramenta interessante para o bem ou para o mal. Tu pode encontrar amigos que tu não encontra há muito tempo, ao mesmo tempo, né, Rafael, que tu pode dizer uma frase que é mal interpretada e cria um mal-estar geral. Então, este é o nosso trabalho. Não digo terminar essas questões, mas minimizar, dar ao juiz condições de se colocar no lugar do outro, de perceber o que tem por trás daquilo que ele tem ali na frente. Então, naquele caso, eu diria que o juiz ele tem que se mostrar que está ali para conciliar do que sentenciar, do que dar sua decisão. Então, ele tem que demonstrar isso tanto para a parte reclamada quanto para a reclamante. É exatamente isso que a senhora explica nessa questão? Exatamente isso e um pouquinho mais. O juiz, quando ele está ali, porque julgar é uma tarefa difícil. Julgar é uma tarefa muito difícil. Nós não gostamos de ser julgados. Então, para que tu faça um julgamento com um pouco menos de erro, se tu estás com a pretensão de conciliar, tu já estás tendo um olhar mais amistoso. Tu estás tentando resolver o conflito de maneira que aquele conflito seja minimizado ou terminado de uma forma que todos saiam mais felizes. E essa forma de minimizar também evita um desgaste muito grande para ambas as partes. Com certeza. E é tanto também para o magistrado que deixa aquele assunto resolvido e parte para uma outra demanda, né? Até porque quando a pessoa procura a justiça do trabalho, que é neste caso que nós estamos falando, é porque é o último socorro dela. Então ela quer uma solução e às vezes ela chega ali pensando já que será sentenciada e às vezes frustra, né? Aquela expectativa principalmente do reclamante. Eu me atrevo a te dizer que frustra sempre, porque o reclamante gostaria de receber tanto a mais e o reclamado acha que está pagando muito mais. Se tu faz uma solução desse conflito através da conciliação, geralmente as duas partes saem satisfeitas. E aí, como tu me perguntasse na lide psicológica, é que entra a questão de quando tu faz com que isso aflore, por que eu estou entrando na justiça do trabalho? Porque eu me senti prejudicado? Sim, com certeza, eu me senti prejudicado, mas é só o financeiro? Ou quem sabe, naquele momento que está sendo feita a conciliação, as pessoas não consigam se olhar com um olhar um pouco mais desarmados e bem mais receptivos. Então a forma é quebrar a resistência. É fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de carinho um pelo outro, quase. Pode-se dizer assim. Olhar e ver. Olhar e ver. Eu ontem, quando nós iniciamos o trabalho, eu perguntei para o pessoal: vocês nunca receberam uma reprimenda do pai, da mãe, tipo assim, meu menino, você estava olhando e não viu a poça d'água? Mas menina, você não viu a cadeira que estava na sua frente? O que o pai e a mãe estão querendo dizer com isso? Você estava olhando naquela direção, mas realmente você estava vendo? E nessas relações de trabalho, a gente gosta de ser visto. A gente gosta de um olhar atento. Só para a gente explicar para quem está em casa entender, o trabalho que a doutora se refere é uma oficina que está sendo realizada aqui em Mato Grosso, justamente para magistrados e servidores, para que eles possam atuar de forma mais técnica, principalmente na questão da conciliação, né, doutora? Exatamente. É uma oficina de conciliação em que nós temos um grupo formado por juízes do trabalho e conciliadores leigos, que são servidores do tribunal. Está sendo um trabalho riquíssimo
muito interessante, com uma troca muito boa entre eles, dessa percepção do fazer e o olhar diferente. Uma escuta empática, uma escuta onde tu te coloca no lugar do outro e onde tenta resolver o conflito exatamente minimizando as relações conflituosas interpessoais. Doutora Cristina, eu quero deixar as nossas câmeras abertas para a senhora fazer os agradecimentos. A gente está chegando ao fim, o nosso tempo terminou, mas eu desde já agradeço a participação da senhora aqui no Trabalho e Revista. Obrigada, Rafael. Eu queria agradecer não só a receptividade daqui do tribunal, como de todo o povo que nós estamos recebendo, que é muito carinho e é um lugar muito gostoso e vocês estão de parabéns por essa receptividade e esse carinho que vocês oferecem às pessoas que vêm. Nós que agradecemos. E o programa Trabalho em Revista fica por aqui, mas você continua com a gente através das redes sociais, que está aí embaixo no seu vídeo, e também através do portal trt23.jus.br. Até o nosso próximo encontro.